Este livro é uma produção independente. Se você ver valor no nosso trabalho, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Para uma melhor experiência, tenha o texto em mãos e coloque seus fones de ouvido. Continuação do livro: O Mito da Caverna. Sócrates. Observa, assim, Glaucon, que não estaremos cometendo uma injustiça contra aqueles que se tornaram filósofos em nosso estado e que aquilo que a eles diremos quando os constrangermos a guardar e zelar pelos outros será justo. Diremos, quando indivíduos como vós surgem em outros estados, justificasse não participarem dos labores de seus estados, pois nesses eles crescem espontaneamente se opondo à vontade da Constituição. E quem cresce independentemente por conta própria e nenhum débito assume por sua nutrição e formação tem a justiça ao seu lado quando não é cioso de pagar a alguém por essa nutrição e formação. Mas fizemos de vós reis em nosso estado e, por assim dizer, condutores da colmeia, tanto para vós mesmos quanto para o resto dos integrantes do estado. Sois melhor e mais plenamente educados do que os outros e detendes melhor aptidão para partilhar de ambos os estilos de vida. Por conseguinte, cada um de vós, alternadamente, tem de se rebaixar para viver na morada comum dos outros e vos habituar a enxergar no escuro. E quando vos habituardes, vossa visão se revelará enormemente superior àquela dos indivíduos que aí vivem. E porque vistes a verdade sobre as coisas belas, justas e boas, sabereis o que cada imagem é e do que é ela uma semelhança. Assim, em vosso e nosso favor, o Estado será governado não como a maioria dos Estados atualmente como num sonho, por pessoas que combatem sombras e lutam entre si para governar como se isso fosse um grande bem, mas por pessoas que estão despertas e não sonhando, uma vez que a verdade é certamente esta, um Estado no qual os governantes em perspectiva estão minimamente ansiosos para governar deverá ser necessariamente o mais livre de guerras civis, ao passo que um Estado com a espécie oposta de governantes será governado da maneira contrária. Glaucon. Decididamente. Sócrates. Pensas, nesse caso, que aqueles que nutrimos e educamos nos desobedecerão e se recusarão a partilhar dos labores do Estado, cada um por sua vez, embora habitando a maior parte de seu tempo entre si naquele mundo mais puro? Glaucon. Impossível, já que estaremos dando ordens justas a indivíduos justos. Cada um deles certamente se prestará a governar como que diante de algo compulsório, porém com uma disposição exatamente oposta àquela dos atuais governantes dos estados. Sócrates. É assim que é. Se puderes descobrir uma forma de vida que para os governantes vindouros seja melhor do que governar do que o próprio poder, teu estado bem governado se tornará uma possibilidade, porque nele somente os verdadeiramente ricos governarão, não aqueles que são ricos em ouro, mas aqueles que são abastados na riqueza necessária aos felizes, a saber, uma vida boa e sábia. Mas se mendigos famintos de bens pessoais ingressam na vida pública imbuídos do pensamento de que os bens ali se encontram para que sejam apanhados, então o Estado bem governado será impossível, pois o governar será objeto de contenção, e esta guerra civil e doméstica destrói essas pessoas e também o resto do Estado. Glaucon. Sumamente verdadeiro. Sócrates. Podes indicar qualquer outro gênero de vida que considera com desprezo os cargos políticos além daquele do verdadeiro filósofo? Glaucon. Não, por Zeus. Não posso. Sócrates. Mas certamente são os que não são amantes do governar que devem governar, pois, caso não o façam, os amantes do governar, que são rivais, por ele lutarão. Glaucon. Com certeza assim é. Sócrates. Então quem constrangerás a se tornar guardiões do Estado senão aqueles que possuem a melhor compreensão do que interessa ao bom governo e que se caracterizam por distinções que não são as políticas e por uma vida preferível à vida política?
Glaucon. A ninguém mais. 8. Sócrates. Queres que examinemos agora como podem tais homens surgir em nosso estado e como, tal como se diz que alguns ascenderam do Hades aos deuses, os conduziremos à luz? 9. Glaucon. É claro que quero. Sócrates. Isso não é, pelo que parece, uma questão de lançar e fazer rodopiar uma concha como no jogo infantil, mas sim de converter uma alma de um dia, que é uma espécie de noite para um dia verdadeiro, aquela ascensão ao ser que afirmamos ser a autêntica filosofia. Glaucon. Efetivamente. Sócrates. Então não é forçoso que tentemos descobrir quais as formas de conhecimento que proporcionam o poder de realizar tal coisa? Glaucon. É claro. Sócrates. Por conseguinte, qual é a forma de conhecimento, Glaucon, que retira a alma do mundo da mutação para o mundo do ser? E me ocorre, enquanto falo, que dissemos, não é mesmo? Que é necessário aos futuros governantes, quando jovens, ser atletas na guerra. Glaucon. Sim, nós o dissemos. Sócrates. Então a forma de conhecimento que procuramos tem também de possuir essa característica a somar-se à primeira. Glaucon. Qual? Sócrates. Não deve ser inútil aos guerreiros. Glaucon. Bem, não deve, se possível. Sócrates. Ora, antes disso, nós os educamos por meio de música e poesia além de ginástica. Glaucon. Educamos. Sócrates. E a ginástica concerne ao que nasce e morre, uma vez que supervisiona o desenvolvimento e o declínio do corpo. Glaucon. É o que se evidencia. Sócrates. De forma que não poderia ser a forma de conhecimento que procuramos. Glaucon. Não poderia. Sócrates. Então poderia ser a música e a poesia que descrevemos antes? Glaucon. Não, pois isso é a contraparte da ginástica. Educava os guardiões por meio de hábitos. Sua melodia transmitia-lhes uma certa harmonia, mas não conhecimento, seus ritmos transmitiam-lhes uma certa qualidade rítmica e suas histórias, fossem fictícias ou próximas da verdade, cultivavam outros hábitos aparentados a esses. Mas quanto à forma de conhecimento que agora buscas, dela nada há na música e na poesia. Sócrates. Tua lembrança é sumamente exata. Nada há realmente dela na música e na poesia. Mas, Glaucon, qual seria essa forma de conhecimento? As artes e os ofícios parecem todos vis e mecânicos. Glaucon. E como poderiam ser de outra forma? Mas além da música e poesia, da ginástica e das artes e ofícios, qual a forma de conhecimento que resta? Sócrates. Bem, se não podemos descobrir alguma coisa além dessas, consideremos um dos estudos ou assuntos que toca a todas. Glaucon. Que tipo de coisa? Sócrates. Por exemplo, aquela coisa comum que toda arte ou ofício, toda forma de pensamento e toda ciência empregam e que se encontra entre os primeiros assuntos que todos estão obrigados a aprender. Glaucon. O que é isso? Sócrates. Aquele assunto trivial de distinguir o 1, o 2 e o 3. Em suma, me refiro ao número e ao cálculo, pois não é verdade que toda arte e ciência tem que deles participar? Glaucon. De certo que tem. Sócrates. E então também a arte bélica. Glaucon. Necessariamente.